Obrigado pela organização, pelo convite, a oportunidade de falar um pouco para vocês aqui sobre produtos para a saúde e a questão de inovação. A minha fala, eu vou abordar um pouco da OPAS-OMS, onde é que a OPAS-OMS está inserida nesse contexto da inovação e do desenvolvimento de novos produtos para a saúde. Falar um pouquinho do contexto SUS, já que nós trabalhamos fundamentalmente com saúde pública, qual é o cenário SUS, né, envolvido nessa questão da inovação em produtos, o cenário de mercado da saúde no Brasil e, finalmente, alguns slides aí tentando responder essa questão, qual o valor da inovação. Bom, a OPAS-OMS, não sei se todos conhecem, a Organização Pan-Americana de Saúde é a representação da Organização Mundial de Saúde para as Américas, e nós trabalhamos diretamente alinhados, então, com o planejamento estratégico da OMS Genebra e do nosso headquarter em Washington. São os 3 maiores escritórios ou sedes mundiais da OMS, Genebra, Washington e o Brasil. E em fluxo financeiro, inclusive, a OPAS Brasil é a maior do mundo, em função de vários programas que sustenta junto com o Ministério da Saúde, entre eles destacaria a questão do Mais Médicos, que é um programa bastante bem sucedido, que envolve muito recurso, também muita transferência de recursos. Só voltando, né, nós trabalhamos fundamentalmente em cooperação com as instituições de saúde pública brasileira, fundamentalmente a Anvisa e o Ministério da Saúde. Aqui o organograma, só para citar que eu faço parte da unidade técnica de tecnologia em saúde, na verdade, medicamentos e tecnologias em saúde, e nós temos dentro dessa unidade uma atuação muito forte com o Ministério da Saúde no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. O nosso foco é trabalhar, então, em cooperação técnica com a Secretaria, com o Ministério da Saúde, para fortalecimento da pesquisa, inovação, regulação e incorporação de novas tecnologias em saúde. Produção de evidências oportunas e úteis para tomar decisão e também ampliação do acesso e a cobertura universal com equidade, qualidade e sustentabilidade. Muito interessante a estrutura da SCTI, porque ela promove toda essa cadeia, na verdade, desde a geração de conhecimento, desde a inovação, a geração de conhecimento, a incorporação tecnológica e o acesso, né, através dos seus 4 departamentos, que é o DECIS, né, do Complexo Industrial de Inovação de Saúde, o DECIT, de Ciência e Tecnologia, a Conitec, né, que está inserida dentro do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia de Saúde, e o DAF, na questão de acesso da assistência farmacêutica. Também trabalhamos em rede. A OPAS ela exerce um papel de secretariado executivo de algumas redes de trabalho continental, entre eles o grupo de trabalho em Medical Devices, que é um grupo de fortalecimento da capacidade reguladora, então fazem parte várias agências reguladoras do continente nesse grupo de trabalho. A IVIPNet, que é uma rede que atua em cima de políticas de saúde ou políticas voltadas, baseadas em evidências. A Rebrates, que é a rede brasileira de atenção, rede brasileira de avaliação de tecnologia de saúde, aí já fugindo do contexto do secretariado executivo, porque a Rebrates é capitaneada pelo Ministério da Saúde, pelo DECIT, e nós apoiamos também o DECIT nesse sentido, e a Redetsa, que é a rede de avaliação de tecnologia de saúde das Américas, que aí sim a OPAS tem o secretariado executivo. Bom, o SUS, eu acho que todo mundo já sabe desse enorme desafio que é você promover saúde universal para um país com mais de 100... Aliás, é o único país do mundo que assumiu esse compromisso de uma saúde universal gratuita com uma população maior de 100 milhões de habitantes. É um país com dimensões continentais e os desafios são tão grandiosos quanto o tamanho do nosso país. O SUS, basicamente, ele consiste nessa questão, tem como pilares básicos, né, a gratuidade, equidade, a universalidade, integralidade, descentralização da gestão, tem a estruturação tripartite, quer dizer, o custeio das ações de saúde ele é partilhado, né, pelos diferentes entes da federação, e 75%, aproximadamente 75% da população brasileira depende fundamentalmente do SUS. Outros 25% têm plano privado, mas, ao mesmo tempo, tem o direito à saúde pública, então ele possui uma cobertura duplicada. Alguns números do SUS, né, muita gente pensa que não é usuário, mas sempre é potencialmente usuário do sistema.
É o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. O Programa Nacional de Imunizações ele tem basicamente 100% desse mercado de vacinas, é a saúde pública, é o SUS que responde por isso, e tem um índice de imunização altíssimo, que é modelo para outros países. O SAMU, Farmácia Popular, enfim, existem vários programas grandiosos aí que realmente aumentam a responsabilidade do governo, né, de promover saúde para a população. E tudo isso implica em investimentos, né, implica em custo e, como já foi dito na mesa anterior, nós estamos buscando sempre por eficiência, porque os recursos são sempre escassos e limitados. Esse é um gráfico da OCDE, ele é um pouco antigo, de 2013, não sei se já tem atual, não encontrei, mas ele mostra como essa questão do recurso realmente ele é limitado, é escasso. Muitas vezes a gente fala, mas não vê exatamente a coisa em números, né? Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente vê que outros sistemas universais pelo mundo, como Canadá, França, Austrália, Reino Unido, investem em algo acima de $3.500, $4.000 per capita em saúde, enquanto o nosso país, aproximadamente $1.000 per capita para o mesmo sistema universal e gratuito. Então, realmente, o recurso é escasso, é limitado, e isso requer uma atenção especial de priorização em onde a gente vai investir esse recurso. E um detalhe, né, a gente vê lá na ponta, lá os Estados Unidos, como o país que mais investe em saúde per capita, com mais de $8.000, mas é interessante ver que o valor, o montante que você gasta per capita em saúde não significa exatamente eficiência. Esse outro gráfico mostra que os Estados Unidos, embora seja o país que mais investe no mundo, não sei se dá para ver aqui, mas o tamanho da bolinha aqui é o montante de investimento per capita em saúde. Aqui nesse eixo mostra a expectativa de vida. Então, os Estados Unidos investe muito, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue atingir resultados. O Chile, por exemplo, é mais eficiente do que os Estados Unidos do ponto de vista de expectativa de vida em gastos para a saúde. Nós estamos bem abaixo aqui nesse sentido também. Aqui, só para ilustrar o potencial de mercado também, né? O mercado de saúde no Brasil, quando a gente fala em inovação, nós temos um mercado extremamente forte aqui de consumo em saúde. Esses são alguns dados que mostram, como era o ranking em 2007, em 2012, e isso aqui era uma projeção em 2017. Certamente ela não se concretizou aqui, mas certamente o Brasil não está além do 7º, 6º posto aqui em mercado saúde. Então, é um ambiente muito favorável à inovação, a desenvolver novas tecnologias, não só pensando na questão das exportações, mas também fortalecer as demandas internas, né? E, paradoxalmente, né, a gente observa esse gráfico de um déficit crescente na balança comercial do setor saúde. Então, a gente percebe que, ao longo dos anos, a gente vem aumentando o volume de importações e diminuindo o volume de exportações. Então, é um pouco contraditório com o potencial de mercado que nós temos dentro do país. Então, resumindo todo esse cenário, eu quis fazer esse contexto porque a minha fala está um pouco ligada a essa ótica do tomador de decisão ou do pagador, de fazer as melhores escolhas, tanto no sentido do investimento na inovação, como na tomada de decisão de qual inovação eu vou usar no meu sistema. Então, o nosso cenário hoje, mudanças epidemiológicas, demográficas e econômicas que elevam a complexidade do funcionamento dos serviços e elevam também o custo. O ritmo acelerado de inovações aumenta também essa dependência tecnológica dos serviços e o aumento é contínuo dos gastos. A pressão pela incorporação de novas tecnologias ela é premente, permanente, sempre, de todos os lados, da sociedade, da indústria, do próprio governo, enfim. As necessidades, então, elas são ilimitadas e os recursos são sempre escassos, ilimitados, né? Então, eu não consigo cobrir todas essas necessidades. E a gente tem essa questão do custo de oportunidade, que eu sempre, quando faço uma escolha, estou abrindo mão de outra, né, porque eu não tenho recurso para tudo. Então, nós temos essa necessidade de fazer, de priorizar, de adotar e fazer as melhores escolhas para otimizar esses recursos disponíveis.
Em outras palavras, o que a gente está falando aqui é eficiência, né? A gente busca sempre eficiência. E aqui só para ilustrar, né, o que já foi dito, a questão do cobertor curto. Então, você tem ali as necessidades e eu tenho o orçamento, e se eu cubro um lado, eu descubro o outro, né? Eu não consigo atender todas essas demandas. E aí a palavra de ordem hoje é eficiência, mas o que é eficiência, né? Então, eu acho que a gente começa a falar do valor da inovação. Eu acho que uma inovação ela começa a ter valor quando ela se mostra realmente mais eficiente do que uma outra solução tecnológica que eu já possuo, já está em uso. Então, aqui é só para mostrar, né, essa diferença entre eficácia, efetividade e eficiência. Então, nós dizemos que quando a tecnologia, o produto, ele tem benefício em condições ideais, ou seja, em laboratório, você faz o ensaio, ele funciona direitinho, a gente diz que ele é eficaz. Ou numa condição controlada, um ambiente de serviço controlado, com uma população controlada, com pacientes ali que você escolhe a quem vai destinar a tecnologia. Então, a gente diz que a tecnologia é eficaz. Se ela tem benefícios na prática, ou seja, quando ela é disponibilizada no mundo real, a gente diz que ela é efetiva. Quer dizer, ela foge daquela condição controlada e recai sobre um cenário que muitas variáveis ali vão influenciar no funcionamento da tecnologia. E é interessante dizer isso no caso de produtos para a saúde, que diferentemente de outras tecnologias, como medicamentos, por exemplo, produto para a saúde tem uma forte dependência do operador, ou de quem vai manusear, seja o cirurgião que vai implantar o dispositivo, ou seja o operador que vai operacionalizar o equipamento, enfim. A efetividade está diretamente ligada à capacitação, às condições de infraestrutura também, muitas vezes. Então, o produto para a saúde ele tem uma forte dependência, ele tem algumas características muito particulares que não se aplicam a outras tecnologias. E aí, por fim, né, quando a gente compara alternativas, então, se eu tenho uma tecnologia nova e essa tecnologia ela me dá o mesmo benefício, mas ela custa menos, então eu digo que ela é mais eficiente, ela é mais custo-efetiva. Ou, se ela custa a mesma coisa, mas me traz mais benefícios, da mesma forma ela é mais eficiente. E aí cabe todo um processo de avaliação, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, embora eu me sinta muito impelido a falar, mas eu vou me segurar porque tem uma outra mesa que vai tratar exatamente disso. Embora eu vou tratar algumas coisas aqui que eu acho que serve como pano de fundo para a discussão da próxima mesa. Então, essa questão da eficiência, do custo e efetividade, então eu trouxe esse gráfico para ilustrar. É um gráfico, basicamente, do custo e do efeito. Efeito a gente pode traduzir em qualidade de vida, mais segurança, diminuição de mortalidade, enfim, resolutividade, né? O que eu estou proporcionando de benefício para o meu paciente, para o meu sistema, enfim. Então, nós temos aqui 4 quadrantes, né, onde a gente diz que tecnologias com maior custo e menos efeito, elas são descartadas logo de cara, né? Elas são tecnologias dominadas. Ninguém vai incorporar um tipo de tecnologia que custa mais e me traz menos benefício. Por outro lado, esse seria o mundo dos sonhos, né? A tecnologia dominante, onde eu tenho redução de custo e maior efeito. Infelizmente, esse não é o mundo real, né? Mas esse seria o ideal, né? Uma tecnologia altamente inovadora no sentido de reduzir custos e me trazer mais benefícios. Esse é o mundo real, né? Então, eu sempre tenho um custo incremental associado a uma promessa de uma efetividade maior com o uso dessa tecnologia. E o que a gente observa é que se eu tiver uma tecnologia A, por exemplo, eu vou ter aqui um determinado custo com um determinado efeito, algum ganho. Como eu falei, pode ser qualidade de vida, segurança, diminuição de mortalidade, depende da tecnologia. Depois, eu vou ter uma outra tecnologia B surgindo no mercado, que promete ser mais inovadora, ela promete trazer um benefício maior, mas eu também tenho um custo maior. E depois eu tenho uma outra tecnologia C e assim vai, sempre promovendo um ganho em termos de benefício, de efeito, mas sempre com ganhos incrementais. E nunca isso é linear, né? Dificilmente a gente vai observar uma coisa linear, onde você tem proporcionalmente ao efeito que você ganha um custo proporcional. Então, o comportamento ele é sempre exponencial. Por mais que você cada vez mais a tecnologia vai trazendo alguns ganhos incrementais, mas sempre o custo também é muito pesado. E aí a decisão por parte
do pagador, do gestor, é qual tecnologia eu escolho, qual é a minha disposição em pagar por aquela inovação para aquele benefício que eu não sei se realmente vai fazer muita diferença. Como trazendo novamente a questão do custo-oportunidade e do cobertor curto. Esse investimento que eu vou fazer a mais aqui para colher esse benefício significa que eu estou abrindo mão de investir em outras coisas, né? Então, o valor da inovação, nesse sentido, é você tentar ter o máximo de efeito com menor custo, né? Isso é uma tecnologia mais custo-efetiva. Se nós tivéssemos uma tecnologia D aqui, que tivesse menor custo que a A e ultrapassando a C, não tenha dúvida, essa tecnologia realmente tem um altíssimo valor agregado, né, em termos de benefício. Alguns outros aspectos, outras dimensões que a gente pode considerar o valor da inovação. Qual o real poder realmente dessa inovação tecnológica? Porque inovação é uma palavra também que ela é muito difundida e por ser uma questão de sobrevivência da indústria, né, a indústria que não inova, ela não sobrevive. E muitas vezes você tem, isso é uma característica de produtos de saúde, sempre inovações incrementais, dificilmente você tem uma inovação realmente que quebra um paradigma ou uma inovação disruptiva. Mas o que ela realmente traz em termos de benefício, se realmente aquilo é uma inovação ou se é mais uma palavra que está sendo colocada com um forte apelo de marketing, né? Isso também acontece. Diminuição da vulnerabilidade do SUS, e aí é um papel fundamental do Departamento Complexo Industrial, Inovação e Saúde, do Ministério, que estabelece, ele faz todo um trabalho de elaborar quais são os produtos estratégicos do sistema, tanto para diminuir a dependência tecnológica do sistema, gerar autossuficiência, como também você fortalecer o complexo industrial da saúde, que aí a gente vai trazer a questões econômicas, aí, benefícios econômicos na melhora de indicadores da balança comercial, geração de emprego, geração de renda. Na cobertura também de lacunas diagnósticas, terapêuticas e assistivas, né? Muitas vezes nós temos tecnologias sendo aplicadas que elas não têm exatamente um bom poder de resolutividade. Então, são oportunidades de desenvolvimento de inovações, de novas tecnologias para cobrir, para melhorar esse tipo de performance, né? Então, a gente pode ter alguns casos aí de baixa acurácia, por exemplo, dispositivos de diagnóstico in vitro ou outros dispositivos de diagnóstico. Então, um produto que vem para sanar esse tipo de problema, de lacuna, certamente ele tem muito valor. E também, por outro lado, a questão de redução de custos, como eu falei, a mudança de conduta clínica, porque muitas vezes você tem um dispositivo que ele é eficaz, ele funciona, mas se você pegar o percentual que o paciente tinha de desenvolver uma determinada patologia, e depois que você aplica esse dispositivo, o percentual ele muda muito pouco, quer dizer, a conduta clínica, na verdade, ela não muda muito. Então, o valor é muito baixo desse dispositivo, né, em termos de inovação. Então, quando você realmente tem uma alteração da sua conduta clínica, muda realmente o desfecho daquele paciente para algum resultado significativo, essa tecnologia realmente tem muito valor agregado. E esse desfecho pode ser qualidade de vida, como eu falei, pode ser segurança, enfim, tem vários desfechos aí que a gente pode estar considerando. Aqui só para desmistificar um pouco também essa questão do custo incremental, que eu falei que o mundo real é sempre a gente está falando em colher um pouco mais de benefícios, sempre com custos muito crescentes, né? Eu considero essa tecnologia talvez a tecnologia mais custo-efetiva que já foi desenvolvida na área da saúde, uma tecnologia social composta de água, sal e açúcar, né? Que salvou milhões de vidas aí mundo afora, o soro caseiro de crianças desidratadas, e uma solução extremamente simples. Isso é só para ilustrar a necessidade de se olhar para a necessidade do sistema de saúde também, né? Muitas vezes tem um enfoque muito sobre tecnologias de altíssimo valor agregado, mas nem sempre, isso é óbvio, é interessante para o país, a gente precisa disso, principalmente para gerar divisas, agregar valor realmente, fortalecer o complexo industrial, mas eu tenho necessidades, muitas vezes, pontuais de demandas que envolvem soluções simples, muitas vezes. Eu tenho baixo valor agregado, isso talvez não seja tão interessante para a indústria, mas
é muito interessante para o sistema de saúde. E interessante dizer também, né, a questão da inovação incremental, embora seja uma tecnologia extremamente simples, ela não está desprovida de risco também, porque se você errar na concentração, colocar uma concentração ou inverter, uma criança que está debilitada, desidratada, ela corre risco de ter uma convulsão se errar a dosagem. Então, você tem uma outra inovação que foi inserida, que é o medidor, para não correr ou para mitigar esse tipo de risco. E aqui um outro exemplo da questão da inovação, um risco que acontece muitas vezes com a inovação. Esse aqui é uma publicação recente da Associação Americana de Medicina, que mostra o resultado de um dispositivo implantável, banda gástrica, que a gente observa que o comportamento, o número de procedimentos, logo depois do registro no FDA, e depois você começa a observar uma queda. E essa linha amarela são as reoperações, ou para retirada ou substituição da banda. Então, veja o que acontece. É interessante dizer que, no momento de registro, o estudo clínico apresentado, e aí a diferença, né, entre eficácia e efetividade, né? Quando você tem um olhar para o mundo real, você colhe dados muito diferentes. Quando o estudo clínico ele é amostral, então nem sempre ele reflete o que vai acontecer no mundo real. O estudo clínico utilizado aqui, ele apontava 4% apenas do índice de reoperações para esse dispositivo. E depois de algum tempo, a gente observa que o número de procedimentos para retirada ou substituição aumentou, ficou muito maior do que o número de novos implantes. E aqui é o valor, o impacto desses procedimentos. Chegou a ter um custo de 1,3 bilhões de dólares de implante e o custo da reoperação, algo em torno de 820 milhões. Quer dizer, foi um tiro no pé, né? Você passa a gastar uma tecnologia que você incorpora e você tem um gasto incremental não esperado, não só o gasto incremental do implante, mas também para desimplantar, né? Para retirar ou para substituir a tecnologia. Então, é um caso... E esse é o grande desafio, é difícil, né, do ponto de vista do gestor, você fazer essas escolhas, né? A gente vai ter a fala mais tarde aí da avaliação de tecnologia de saúde, que tem esse papel de tentar reduzir essas incertezas, né? Mas nem sempre isso é possível. Por fim, concluindo, deixar meus contatos e fico à disposição para perguntas. Obrigado.